bem? Meu nome é Karina, eu sou professora de Química aqui do cursinho. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa, se possível. E hoje a gente vai ter nossa aula 2 de Química. A gente vai abordar um pouquinho sobre átomos, moléculas e elementos químicos e um pouquinho sobre mudanças de estado e propriedades físico-químicas. Então, fazendo na nossa série de Química uma breve revisão da aula passada, a gente diferenciou o que é uma mistura e o que é uma substância pura. E a gente sabe que uma mistura é aquilo que eu tenho dois componentes, por exemplo, água e óleo, água e sal, água e areia. E quando eu tenho uma substância pura, eu tô falando de um componente só, por exemplo, só água, então eu só tenho água ali. Essas misturas, elas podem ser classificadas em duas características, em uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Quando eu tenho uma mistura homogênea, eu tô falando de só uma fase ou um aspecto visual. E quando eu tô falando de uma mistura heterogênea, eu tô falando de duas ou mais fases ou aspectos visuais. Por exemplo, quando eu tô vendo uma receita de bolo, por exemplo, tá lá, bata a massa até ela ficar homogênea. O que significa deixar a massa homogênea? Deixar a massa homogênea é eu bater até eu não ver mais grânulos de farinha ou não ver mais resquícios de leite ou de ovo. Então, quando eu tenho uma massa homogênea, quer dizer que eu tenho só uma fase da massa, só vejo um aspecto ali. Aqui eu tenho outro exemplo na imagem, aqui eu tenho água e óleo. A gente sabe que quando a gente mistura água e óleo, a gente só vê duas fases, ou seja, é uma mistura heterogênea. Quando eu misturo água com sal, eles se dissolvem, ou seja, eu tenho uma mistura homogênea. E aí eu posso falar para vocês, como a gente falou na aula introdutória, de que a química é o estudo da matéria. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, por exemplo, aqui a gente tem pessoas que são matérias? Sim, porque elas têm massa e elas ocupam um lugar no espaço. Essa poltrona aqui é da matéria? Sim, ela tem massa e ela ocupa um lugar no espaço. Mundial do Palmeiras é matéria? Não é matéria, porque não existe e não ocupa um lugar no espaço. Bom, e aí pra gente poder fazer o estudo da matéria, a gente tem que conhecer alguns conceitos básicos dela. Por exemplo, o que é um átomo? O átomo, ele é a unidade fundamental da matéria, ou seja, ele é a menor partícula de um elemento. O que é um elemento químico? Ele é uma substância feita de átomos de um único tipo. E o que é uma molécula? Ele é um conjunto de átomos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois átomos, um de oxigênio e outro de hidrogênio. Então, ou seja, eles são comuns porque eles são comuns, mas eles se diferenciam porque eles são de elementos químicos diferentes. Esse aqui é do elemento químico oxigênio, ou seja, ele tem suas próprias características, e aqui é um átomo do elemento químico hidrogênio, ou seja, ele tem outras características. E o que acontece quando eu agrupo esses átomos, ou seja, eu faço conjuntos, como por exemplo aqui, que eu tenho um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Eu tenho uma molécula, ou seja, eu tenho um átomo, que é a unidade fundamental da matéria, e eu posso agrupar esses átomos para formar moléculas. Bom, e aí a gente pode analisar de como essas moléculas se comportam, por exemplo, na água, porque a água é uma coisa que está muito presente no nosso cotidiano, a gente depende dela para sobreviver. Então a gente consegue encontrar água no nosso cotidiano de três formas: no gelo, ou a gente pode a água líquida, ou quando a gente ferve a água, por exemplo, que a gente vê o vapor da água. E aí a gente pode compreender os três estados da matéria, que são o sólido, o líquido e o gasoso. Bom, a gente pode ver como essas moléculas estão portadas nesses estados. Por exemplo, no estado sólido, as moléculas estão como? Elas estão bem agarradinhas, porque elas querem manter aquela estrutura sólida. Então, elas estão mais juntas, mais rígidas. No estado líquido, as moléculas elas já estão mais afastadas umas das outras. Por exemplo, quando a gente coloca 20 ml de água em um copo, elas se adequam ao recipiente, elas estão mais afastadas. Se eu pego esses mesmos 20 ml e coloco em uma banheira, por exemplo, ela continua tendo 20 ml, só que a forma que ela adquire é diferente, porque depende do recipiente. Então, o volume é constante, mas depende do recipiente. A forma, ela é variável.
No estado gasoso, as moléculas elas já estão mais distantes uma das outras. Então tem uma aqui, tem outra ali, elas estão mais distantes. Então no estado gasoso, as moléculas elas tendem a se separar cada vez mais. Bom, e aí esses estados eles podem sofrer transformações. Por exemplo, aqui eu tenho o estado sólido indo para o estado líquido, e esse processo chama de fusão. Quando eu tiro um gelo do freezer e coloco ele, sei lá, em temperatura ambiente, eu coloco ele no fogão para aquecer, ele vai lá e ele derrete, ele passa do estado sólido para o estado líquido, e esse processo chama de fusão. Quando eu pego esse líquido e coloco numa chaleira e coloco no fogão para aquecer, eu vejo que a uma certa temperatura esse começa a sair um tal de um vapor de água. E aí é justamente o estado gasoso. Estou indo para o estado gasoso. E esse processo eu chamo de vaporização. E eu também posso voltar com esses estados. Por exemplo, quando eu estou indo do estado gasoso para o estado líquido, eu estou resfriando. E eu chamo isso de liquefação. Quando eu passo do estado líquido para o sólido, eu também estou resfriando. Quando eu coloco água líquida numa forminha de gelo e transformo em gelo, eu estou resfriando e é um processo chamado de solidificação. Quando eu passo direto do estado sólido para o estado gasoso, chamo de sublimação. E se eu volto, eu chamo de ressublimação. Tudo bem? E aí a gente pode pegar esses processos e transformar eles em gráficos. Vamos avaliar primeiro um gráfico de uma substância pura. A gente sabe que o gelo, ele está no estado sólido, certo? Então vamos supor que eu pego o gelo, tirei lá do meu freezer, eu sei que lá está a temperaturas negativas, e aí vamos supor que conforme o tempo passa, eu tô aquecendo esse gelo. Então tô aquecendo, 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 até que eu chego a 0 graus Celsius. Em 0 graus Celsius, eu tenho dois estados, porque o gelo ele não tá nem totalmente gelo, porque ele tá derretendo, mas ele ainda não tá totalmente líquido, ele tá meio que uma mistura dos dois. Então, aqui eu tenho uma mistura de sólido e líquido em 0 graus Celsius, e essa temperatura fica constante por um tempo. Aí vamos lá, continuei aquecendo, continuei com coisa, e aí eu já tô no estado líquido, certo? Agora eu só tenho líquido ali. E aí eu vou aquecendo esse líquido, aquecendo, aquecendo, até que eu chego a 100 graus Celsius. E aí eu tenho dois estados, eu tenho o estado de líquido e o estado gasoso. E aí, se eu for aquecendo cada vez mais, eu tenho um estado totalmente gasoso. E aí a gente pode ver que nesse gráfico eu tenho dois momentos em que a temperatura se mantém constante. E aí eu posso dar nomes para esses dois momentos. Aqui, em 0 graus Celsius, eu tenho sólido mais líquido. E aí eu sei que sólido mais líquido é um processo que está ocorrendo de fusão. Então esse processo eu chamo de ponto de fusão. Quando eu chego em 100 graus Celsius, que é o meu segundo momento, eu tenho minha água indo do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, eu tenho um ponto de ebulição, porque está ocorrendo um processo de vaporização. E aí eu chamo de ponto de ebulição. E aí eu consigo construir o gráfico e eu defino que a 0 graus Celsius eu tenho o seu ponto de fusão e a 100 graus Celsius eu tenho um ponto de ebulição na água. Bom, e aí como eu posso atribuir pontos de fusão e pontos de ebulição no caso de uma mistura? Porque assim, eu sei que numa mistura eu tenho mais componentes, então meio que as propriedades deles são diferentes. E o que acontece nesses momentos? Acontece que numa mistura, o ponto de ebulição e o ponto de fusão, eles não se mantém aquela retinha constante igual a gente tem uma substância pura. Então, olhando o gráfico, a gente pode perceber aqui que eu tenho uma mistura à escala de temperatura pela escala de tempo, e aí eu sei que aqui até aqui eu tenho essa substância, essa mistura no estado sólido. Aí aqui eu tenho a temperatura de fusão, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então aqui eu vou aquecendo, 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 e aqui eu tenho a faixa de fusão. Aí eu chego nesse ponto aqui que acabou a fusão, então eu tenho o estado líquido. Chego nessa temperatura 2 aqui, eu tenho a minha temperatura de ebulição, porque nessa fase aqui eu tenho tanto o estado líquido quanto o estado gasoso. E subindo, eu tenho só o estado gasoso. Tudo bem?
Bom, agora vamos brincar de detetive aqui. Vamos supor que eu dei um gráfico para vocês e eu falei, gente, qual é essa substância aqui? E aí vocês, muito inteligentes, muito sagazes, falaram, poxa, eu sei que cada substância tem suas próprias propriedades, tanto seu ponto de fusão quanto seu ponto de ebulição, certo? E eu sei que o ponto de fusão é aquele que eu tenho tanto estado sólido quanto estado líquido. Então eu sei que a minha temperatura de fusão é menos 223 graus Celsius. E eu sei que nessa faixa aqui eu tenho a minha temperatura de ebulição, ou seja, o meu estado líquido mais o meu estado gasoso, que é menos 183 graus Celsius. E aí, se eu for numa tabela de pontos de fusão e pontos de ebulição, eu vou ver que justamente o oxigênio, ele tem um ponto de fusão menos 218 e o ponto de ebulição menos 183. Então, o dono daquele gráfico é o oxigênio. E aí, a gente finaliza a aula de hoje. Eu apresentei alguns conceitos básicos para vocês. Vocês vão ter alguns exercícios para fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, ou podem chamar o Vitor ou o Jim, não tem problema. A qualquer horário, não garanto que eu vou responder na hora, mas podem deixar lá que uma hora eu respondo.